Fala aí, galera, beleza? Aqui é o professor Jade Soares e nós estamos aqui na nossa 17º vídeo da nossa playlist sobre genética. E o nosso assunto de hoje é esse daí, ó, polialelia e pelagem de coelhos. E se você tem gostado dos vídeos, por favor, deixa aí o seu like. Não se esqueça também de se inscrever no canal. E me siga também lá no Instagram. Será um grande prazer recebê-los por lá também. Bem, galerinha, então chegamos aqui ao nosso 17º vídeo, né? Então há muitos vídeos aí anteriores com muitas informações aí sobre genética. Se você não os viu, volte e os assista. E recentemente, dentro da nossa playlist, nós terminamos aí de falar sobre grupamento sanguíneo. Em relação ao sistema ABO, nós vimos também que se trata de uma polialelia. Só que hoje nós estamos falando aí de polialelia e pelagem de coelhos. Então vamos lá, só para a gente entender, né? Então olha só. A primeira coisa que eu coloco ali para você é que quando você fala sobre alelo, é uma forma alternativa de um mesmo gene, que ocupa um mesmo locus. E que quando você pega, então, esse mesmo gene tendo formas alternativas, e nós chamamos de alelos, polialelia, nós temos que ter mais do que 2 alelos para que ele possa ser chamado um caso de polialelia. Então, geralmente, nós estamos aqui desde muito tempo, né, falando sobre genética. Nossa playlist aí chega ao 17º vídeo. E, portanto, geralmente, durante muito tempo, eu falei para vocês sobre azão, azim, bezão, bezim, cesão, cezinho e por aí vai. Então, nós tínhamos 2 alelos, duas formas alternativas do mesmo gene. Aqui não. Quando nós pegamos, por exemplo, polialelia e grupamento sanguíneo, eu mostrei a vocês que nós tínhamos 3 alelos, que era o chamado isão A, isão B e zinho. Quando nós pegamos a polialelia e pelagem de coelhos, aqui nós temos 4 alelos, nós temos 4 formas alternativas do mesmo gene. E aí eu coloco ali para você eles aí, já estão aí, Czão, aí depois eu tenho Czinho, CH, depois eu tenho Czinho, H, e depois eu tenho Czinho. Tem alguns autores que colocam ali Czinho, A, então assim, e tem muitos autores também que colocam apenas Czinho. Então eu coloquei ali Czinho, se aparecer Czinho elevado a A ali, é a mesma coisa. E a partir disso, nós temos 4 formas alternativas do mesmo gene, isto. Só que você tem que lembrar que os cromossomos no coelho em si, que é um ser 2N, eles estão aos pares. Então, portanto, nós sabemos que se nós temos 4 formas alternativas de um mesmo gene, ou seja, 4 alelos, cada coelho tem apenas 2 deles, ok? Então, vou colocar ali para você um par de cromossomos. Logicamente, esse coelho aí, um par de cromossomos aí, um representante do par veio do pai dele e um representante desse par veio da mãe dele. E, logicamente, eu coloco ali para você, só a título de comparação, eu coloco ali que nós temos aqui, nesse locus aqui, ó, então é o seguinte, assim, nesse locus aqui é o locus relacionado à pelagem do coelho. E, portanto, nós podemos encontrar em um cromossomo, nós encontramos aqui Czão, e outro em cromossomo nós encontramos outro Czão. Então, deu para você perceber que, nesse caso, ele tem os 2 alelos iguais. Mas nem sempre isso acontece. Então, todas as possibilidades ali, lógico, são possíveis, né? Então, eu vou colocar ali mais um par, então imagine que fosse outro coelho. E nós temos outro par de cromossomos aqui, e se você nota aqui, nós temos então agora, olha só, nós temos aqui, nesta posição, ou seja, nesse locus aqui, nós temos aqui um Czão, e aqui nós temos aqui um Czinho CH, ok? Então, deu para você perceber que se os cromossomos estão aos pares ali dentro desse animal 2N, ou diploide, ele não vai ter 4 alelos possíveis. Não, ele tem 2 alelos possíveis, dentre esses 4 no total da população, ok? Então, a população de coelhos inteira, lógico, teria 4 alelos. Cada coelho teria apenas 2. E só para mais um exemplo aqui, eu coloco aqui mais um par e poderia colocar ali para você que nesse lado aqui você tem o CH e desse outro lado ali você tem o Czinho, certo? Então, mais uma combinação possível. E existem várias outras combinações, lógico, não vou ficar colocando todas aqui, acho que já deu para entender, né? Que nós temos então 4 alelos possíveis, mas em cada indivíduo você tem apenas 2 desses alelos. E aí uma outra coisa importante que eu preciso dizer a vocês é que geralmente quando você pega esses alelos, né, sempre se aparece assim para você, aparece uma notação matemática ali, que é importante. Então olha só, eu coloquei ali em cima agora para você que CH ou Czinho, H, é maior que Czinho. Isso significa o quê? Isso significa que o Czinho H é dominante em relação ao Czinho. E aí eu vou pegar e vou colocar outro sinal de maior ali para você. Só que eu vou colocar Czinho CH é maior que Czinho H. Só que isso significa que, na realidade, o Czinho CH, ele é dominante em relação ao Czinho H
e também ao Czinho. E aí eu vou colocar outro sinal de maior ali para você, o último, e eu vou colocar ali para você que Czão é maior que todos. Ou seja, significa que Czão é o gene ali, que tecnicamente é dominante em relação a qualquer um daqueles outros ali. Então o Czão, quando você observa aqui, ó, o Czão ele é dominante em relação ao Czinho CH, é também dominante em relação ao Czinho H e é dominante também em relação ao Czinho. Então o Czinho aqui, tecnicamente, é o gene aí, né, totalmente recessivo, né? E esse daqui simplesmente seria o totalmente aí dominante. E entre aqui, eles, você tem o Czinho CH e o Czinho H. E lógico, o Czinho H, ele é dominante em relação ao Czinho, mas ele é recessivo em relação a esse aqui, que é o Czinho CH. O Czinho CH é dominante em relação a esses dois que estão à sua direita, mas só que ele é recessivo em relação ao Czão que está à sua esquerda. Ok? Então é isso. Então, só para a gente entender aqui, deixa eu só colocar um negocinho aqui para você. Então, olha aqui. Quando nós pegamos pelagem de coelho, geralmente nós temos 4 pelagens possíveis. Então, nós temos aqui uma que é chamada de agute ou selvagem. E aí nós temos outra ali que é chamada chinchila. Aí depois dela nós temos ali a Himalaia. E depois, portanto, nós temos ali o último que seria albino. Então, esses seriam os 4 fenótipos possíveis. Só que você tem que lembrar que é sempre dessa ordem aí. Então, você não pode deixar essa ordem escapar da sua mente, porque sempre você vai precisar dela. Então, quando nós pegamos ali para ser selvagem ou agute, nós temos quantos genótipos possíveis, né? Quantas combinações alélicas ali nós temos para que um coelho possa ser agute ou selvagem. Então, basta você lembrar, basta você notar que se você sabe a sequência, logicamente você não precisa ficar memorizando mais nada. Basta você utilizar um pouco de lógica aqui que você vai chegar à conclusão de que, para ser agute, ele pode ser Czão, logicamente. Ele pode ser Czão CH, lógico, porque o Czão é dominante em relação a esse último. Ele pode ser Czão Czinho H, então é outro também, que o Czão é dominante em relação a ele. E por último, nós temos o Czão Czinho. Então, ele literalmente pode aparecer ali Czão Czinho A, então tanto faz. E ali, portanto, você tem 4 genótipos possíveis para um fenótipo que é o conhecido como selvagem ou agute. Ok? E aí, para a gente pegar, então, é o seguinte, olha aqui. Para a gente continuar, né? A primeira coisa que eu vou colocar ali para você é em relação ao chinchila agora. Vamos pegar o chinchila ali só para você continuar entendendo. Se você pegar o chinchila, nitidamente você percebe que quantos genótipos diferentes você tem nesse coelho para ele poder ser chinchila. Então, olha só, vou colocá-los ali para você e você vai notar que o único gene que não pode aparecer aqui certamente seria o Czão, né? E se aparecer o Czão, ele já será selvagem, ou também conhecido como agute. Então, se ele é selvagem ou agute, ele tem que ter pelo menos um Czão. Não importa qual gene ele esteja depois. Por quê? Porque o Czão domina todos, né? Então, isto. E agora, se ele domina todo, então ele não pode estar presente no chinchila, lógico, porque se ele estiver presente, ele seria selvagem e não chinchila. Eu coloquei aqui para você que você tem 3 genótipos possíveis. Czinho CH, Czinho CH é o primeiro. Esse daqui, ó, Czinho CH, Czinho H é outro possível. E aqui você tem Czinho CH, Czinho, ok? Então você tem 3 genótipos ali e o único que não pode aparecer ali, logicamente, é o Czão. Aí você pega o Himalaia e segue a mesma lógica, a mesma ideia. E aí eu coloco ali para você que quantos genótipos diferentes o Himalaia teria para que ele possa ser Himalaia? Teria apenas 2. Por quê? Porque um coelho Himalaia, ele não pode ter Czão, ele não pode ter CCH. Por quê? Porque esses 2 genes dominam o CH, que é o gene que está relacionado aí ao caráter Himalaia. Então, para o coelho ser Himalaia, ele tem que ser CH ou CHCzinho, porque o CH domina, ou seja, dominante em relação ao Czinho. E se você pegar, então, lógico, agora só basta você imaginar que para ser albino, então, o que tem que acontecer, né? O único genótipo possível para um coelho ser albino, ele tem que ser Czinho, não existe outro. Qualquer outro gene que ele tem, ele não será albino, porque o gene aí, ele é totalmente recessivo em relação a qualquer outro que você pegue, ok? Então, deu para você perceber que se você souber a sequência ali, você não precisa ficar lembrando os genótipos, né? Então, é uma coisa muito lógica de se chegar. E aí, só para a gente fazer aqui um cruzamento, só para você entender aqui como que eu vou fazer esse cruzamento aqui em relação à pelagem dos coelhos. Então, olha só, essa pelagem do coelho, apesar de você ter uma polialelia, apesar de você ter, então, vários alelos, 4 alelos, né, em relação a essa característica, cada coelho pode ter apenas 2 alelos, né? Então, isso, como foi dito no início. E aí, como você faz esse cruzamento? Como qualquer outro que nós fizemos até hoje.
Então é muito simples. O cruzamento ali eu coloquei aqui para você, ó, do seu lado esquerdo aqui você tem um macho, do outro lado aqui você tem então uma fêmea e vou cruzá-los. Agora, olha só, o que eu vou fazer, né? A primeira coisa que eu vou fazer aqui para você é o quadro de Punnett. Então, esse quadro de Punnett ali, simplesmente tá o chiqueirinho, o hashtag, o quadro de Punnett. Eu vou pegar ali e vou colocar os gametas masculinos e femininos para que eu possa fazer o cruzamento. E a primeira coisa que eu coloco ali para você aqui é obedecendo a primeira lei de Mendel, né? Porque, na verdade, um caráter é determinado por um par de fatores. Então, na verdade, apesar de ser 4 alelos, cada coelho tem apenas 2 desses fatores, ou 2 desses alelos, se separam na formação dos gametas. Então, se o coelho macho é Czão, Czim, ele forma 2 tipos de gameta. Então, ele forma Czão, e além do Czão, ele forma Czim. Lógico, é a mesma regra que nós seguimos até agora. E quando você pega a fêmea ali, deu para você perceber então que o macho ele é selvagem ou agute e a fêmea ela é chinchila. Basta você ter CH e Czinho H, lógico, o primeiro é dominante em relação ao segundo, então ela seria chinchila. Só que ela produz 2 tipos de gametas, né? Então ela produz Czinho CH e depois ela produz Czinho H. Agora o que eu faço? Eu vou pegar o primeiro gameta masculino e vou unir ao primeiro feminino. Então tá lá. Então quando eu faço isso, daria o quê? Czão, Czinho, CH. Então se tem o Czão, já é o quê? Selvagem. Então obrigatoriamente. Se eu pego então agora esse daqui e vou unir a esse daqui, eu vou pegar então Czão, Czinho, H. Então se eu tenho Czão, já basta. Não precisa nem se eu olhar o próximo gene. Porque se você tem Czão, obrigatoriamente o coelho já seria o quê? Selvagem, ou também conhecido como agute. E aí, a partir disso, eu vou pegar então agora esse segundo gameta masculino e vou unir ao primeiro feminino. Então tá aqui o primeiro feminino. E aí vai ficar o quê? Czinho, CH, Czinho. Então lembre-se que existe aí uma regra, né? Que primeiro o gene dominante e depois o recessivo. Então Czinho, CH, Czinho. Então obrigatoriamente o Czinho, CH é dominante em relação ao Czinho. E esse coelho, então, ele seria o quê? Chinchila. E por último, nós pegamos o segundo masculino com o segundo feminino. E aí sim, nós teríamos, então, CHCzinho. CHCzinho determina um coelho que seria o quê? Himalaia. Ok? Então, se você pega, então, o cruzamento, você faz como você fez todos até agora. Então, sem drama. A única coisa que você precisa saber é a ordem de dominância e recessividade em relação a esses genes. Ok? Então, galerinha, é isso. Espero que eu possa ter contribuído aí mais uma vez para aumentar ainda mais os seus conhecimentos sobre genética. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aí o seu like, ok? Um grande abraço, fique bem, tchau.